E esses nichos, gente, a gente pode trabalhar nas nossas paredes, tanto se você tiver uma parede de alvenaria, você pode fazer um nicho nela, você pode fazer de gesso, de madeira, de MDF. Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live de toda quinta-feira às 17 horas. Meu nome é Mara Brugiolo, sou arquiteta, especialista em design de interiores e eu vou te ensinar um passo a passo aqui para você decorar a sua casa, mesmo que você não entenda nada sobre decoração. E o assunto de hoje é o seguinte, nós vamos falar aqui como dar vida às paredes da sua casa. Sabe aquela parede que você fica olhando assim e fala, nossa, tá faltando alguma coisa. Eu queria dar uma graça para ela, dar vida para essa parede. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Tem várias maneiras, né, da gente dar vida aí às nossas paredes. A gente pode colocar uma cor, a gente pode trabalhar um belo quadro, mas hoje eu vou falar sobre como dar vida aí às suas paredes utilizando as prateleiras e os nichos. As prateleiras e os nichos é muito interessante porque eles têm algumas funções, né? Eles servem tanto para organizar, eles têm esse lado aí muito funcional, onde a gente consegue organizar os ambientes da gente, e também tem o lado estético, que a gente consegue fazer belíssimas composições, dando graças aí, dando vida a nossas paredes. Então, é isso que eu vou trazer aqui hoje para vocês. E, como sempre, vou começar compartilhando a imagem para a gente já começar aqui e esclarecer algumas coisas aí. Bom, aqui eu trouxe essa imagem desse painel da sala aí onde fica a TV. Para compor esse painel nessa parede que estava meio vazia, foram colocados aqui 3 nichos e uma prateleira. E olha como deu vida aí a essa parede que estava simplesmente com painel, né? E aí, tanto decorou quanto organizou aqui, né? Mas a maior dificuldade que as pessoas me perguntam é como decorar esses nichos e prateleiras também, né? Não só usá-los na decoração, como colocá-los, mas também como distribuir aí os objetos em cima das prateleiras, dentro dos nichos. E essa imagem aqui, eu trouxe ela justamente para a gente ir conversando sobre nichos e prateleiras, mas para ir mostrando para vocês como é simples fazer aí essa composição de elementos. Iniciando aqui por essa imagem que vocês estão vendo, eu já até fiz uma live aqui falando da regrinha dos 3 lá, né, que é para ajudar a gente a fazer, montar, né, prateleiras, estantes, nichos, e aí eu vou relembrá-la um pouquinho aqui. Você pode compor aí as suas prateleiras e os seus nichos com conjuntos, assim, mesma cor, com coisas variadas, né, diversificadas, que é o que a gente mais vê. Mas o interessante é você olhar que aqui, ó, a gente tem 3 nichos com 3 elementos. Do lado direito aqui dessa prateleira do rack tem 3 elementos. Do lado esquerdo tem 3 elementos. Em cima, nessa prateleira, a gente tem 3 elementos. Lembrando que eu estou falando de elemento, que, por exemplo, nesse lugarzinho aqui, ó, você vai estar vendo um livro com uma motinha em cima. Mas no final ele está fazendo um elemento, ele está compondo um elemento único aí, tá? Um em cima do outro. Por que eu estou falando, chamando a atenção do 3 aqui? Justamente porque quando a gente trabalha aí com esses números ímpares, a gente tem aquele movimento no olhar que eu sempre falo. Por isso que eu falo que é importante desenvolver aí o olhar crítico, porque quando você olha e bate o olho numa estante dessa, você sente que ela está harmoniosa. E às vezes a pessoa não percebe essa questão, tá vendo? Ó, 3 elementos aqui. Existe um certo equilíbrio, porque esse elemento ele é maior, né? E 2 outros menorzinhos, mas esses 3 elementos aqui eles são mais escuros, então eles pesam um pouquinho para o outro lado, então dá um equilíbrio aí, né? Dá uma harmonia que a gente percebe na distribuição desses elementos aí de decoração, né? A gente tem também
que pensar que é legal você deixar alguns espaços vazios, igual aqui em frente à TV, você vê que não tem nada chamando atenção, porque o que tem que chamar atenção ali é a TV. Então, é interessante você ver essa distribuição aqui de elementos. Mesmo aqui na mesinha, ó, no centro aqui, na mesinha de centro, você vai ter um volume, dois volumes, que são duas caixinhas, mas formando um volume aí, que é para guardar controle remoto, essas coisas, e uma bicicletinha aqui, né? Que você visualiza que é um outro livro. Então, é interessante a gente pensar não só em usar nichos e prateleiras para dar vida, mas também como ornamentar esses nichos e essas prateleiras, tá, gente? Eu vou começar falando aqui dos tipos de prateleira que a gente possui aí na nossa, que a gente pode comprar aí com facilidade no mercado. E para iniciar, eu vou começar falando aqui das prateleiras de MDF. As prateleiras de MDF são as prateleiras mais encontradas aí no nosso mercado aí, né? Em qualquer região do país. Você tem elas crua, né? Com a cor da madeira. Você vai ter elas coloridas, você vai ter elas de todo jeito, né? E elas são muito acessíveis em questão de custo, porque elas vieram justamente para substituir mesmo aquelas madeiras de lei, as madeiras pesadas aí de lei. Então, elas são muito mais acessíveis, né? Ela tem um custo muito menor. E é legal porque essas prateleiras, por não serem tão pesadas, você consegue, tá vendo? Deixar elas livres, né? Na verdade, está entrando para dentro da parede ali o suportezinho. Então, ela fica limpa, tá vendo? Você não vê aqui nada, né, segurando ela, como as mãos francesas, alguma coisa desse tipo. A gente já vê logo ela livre ali, ela é embutida ali na parede. É bem interessante essa proposta. Mas aí é legal você ver aí, ó, o movimento. Até tem um gatinho aqui, né, para mostrar justamente esse movimento aí que você pode criar na sua parede. Olha só, aqui foi trabalhado uma cor, metade da parede aqui pintada, metade não, né? Um terço da parede pintada, e depois foi trabalhado algumas prateleiras aí, desenhando até mesmo um caminho, ficou super interessante, como se fosse um degrauzinho mesmo, e o gatinho aqui só para demonstrar isso aí, né? A gente vai ter também aí, ó, a prateleira branquinha, tá vendo? Porque você pode ter ela de toda cor, colorida, né? De MDF. Olha que distribuição gostosa aí. Você veja que tem uma certa elementos mais altos, elementos mais baixos, tá vendo? Ó, aqui mais baixo, elemento aqui mais alto. Você faz uma brincadeira aí no olhar, uma distribuição dos seus elementos, tendo uma composição, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês, nessa prateleira. O que acontece? Você, para decorar a sua prateleira em nicho, é legal você pensar em ter alguma relação entre esses objetos. Então, por exemplo, aqui você percebe que não tem, assim, cores vivas, né? São cores mais sóbrias, o verdinho que sempre cabe em qualquer lugar. Então, assim, você percebe que a distribuição aí ela é harmônica porque ela é suave, mas você pode optar por usar cores, tons sobre tons, fazer até uma mistura de cores, mas tudo muito bem pensado, tá? Isso aí é uma coisa que para ficar harmonioso assim, você precisa pensar antes. Aqui você vê que tem essa suavidade por ter os tons mais suaves e também vidro, que é transparente. Então, fica bem bacana essa distribuição aí. Essas prateleiras de MDF, a gente pode encontrar também como prateleiras suspensas, tá vendo? Ó, uma prateleira suspensa, muito utilizada hoje, né, gente? Aí quem gosta de estilo industrial, nós temos visto aí nas decorações industriais aí, esse tipo de prateleira suspensa. Aqui está dividindo aqui o balcão americano da cozinha para a sala de jantar e estar. Foi aproveitado aqui para fazer um cantinho alemão, né, para otimizar o espaço aí dos apartamentos hoje tão pequenos, né, tão compactos. Mas essa prateleira suspensa, ela é um tipo de prateleira que ela ajuda muito, porque ela não ocupa muito lugar, ela está suspensa, então para
organizar, ou seja para enfeitar também, para ornar, né, terminar de compor aí os seus elementos de decoração, ela é muito bem-vinda, principalmente nesse estilo aí mais industrial, que a gente vê essa pegada aí do metal preto, né, fica bem interessante. Agora, você tem essa prateleira suspensa também através de cordas, né? Esse pó, tá vendo, ó? Desses elementos mais naturais. Então, você quiser fazer uma coisa mais clássica, mais retrô, você pode estar utilizando esse estilo de prateleira. Agora, se você quer uma coisa mais industrial, mais contemporânea, você vai para o estilo de metal. Então, você consegue, dentre essas prateleiras suspensas, você consegue para qualquer estilo aí de decoração que você tenha na sua casa. É só pensar aí nos materiais, nas cores das prateleiras. Então é incrível, né? Essas prateleiras suspensas. Você veja que aqui um banheiro muito pequenininho, não tem muito armário, e você consegue ornar, né? Você consegue, ela tem função, é muito prática aqui nesse lugar que ela tá, nesse banheiro, e também muito funcional, né? E decorativa, claro. A gente tem visto aí também hoje, gente, essa prateleira escada, que ela é bem interessante, trabalha muito também esse movimento que nós temos aí no olhar, é bem interessante. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, que eu acho que ajuda muito, é quando você vai compor aí, né, os elementos aí de decoração, colocar sobre as suas prateleiras. Uma outra dica que eu posso dar aqui para vocês é de vocês iniciarem assim por livros. Por quê? Porque o livro, ele dá vida. Você já olhou para aquelas estantes, prateleiras, nichos, que ficam parecendo loja? Você olha assim, fica parecendo loja, mostruário de loja. O que tira, o que dá vida, que compõe aí, são os objetos pessoais, entende? Então, você precisa tornar a sua casa não só com uma parede mais atraente aí através das prateleiras e dos nichos, mas ela tem que ter uma sua personalidade nela. Então é interessante isso, você decorar essas prateleiras com livros, né? Com os livros que você gosta, utilizar também retratos, né? Colocar porta-retrato, tanto mostrando viagens, família, é uma coisa que personaliza o seu ambiente ali, não deixando que as suas prateleiras e nichos pareçam loja, né? Aquela coisa de showroom de loja. E aí você pode colocar alguns livros em pés, deitado. Você pode organizar aí por cores os livros ou por tamanhos, né? Então é bem interessante. Você pode começar essa composição com livros e depois colocando outros elementos. E trabalhando aí esse movimento que eu falei, alguns elementos mais altos, outros mais baixos, número ímpar, fazendo essas composições aí, tá bom? Olha que interessante, essas de metais, né, com MDF, os nichos, né, agora a gente está entrando aí nos nichos, a gente estava vendo as prateleiras, e agora a gente está indo para os nichos aí, que são diversos tipos de nichos também, que assim como as prateleiras, também são muito funcionais. Quando eu falo funcionais, é porque na prateleira e no nicho a gente consegue deixar ali objetos que a gente usa mais no dia a dia, mais à mão. Então é legal porque você consegue ter uma casa prática mesmo, né? Então é interessante essa questão de ter as coisas à mão que você usa ali no dia a dia, mesmo na cozinha, né? Uns temperos numa prateleira, no nicho, no banheiro, né? O sabonete, cotonete, como a gente viu aqui, né? Nessa imagem aqui do banheiro, o que você precisa ir na mão, sempre um toquezinho de planta, tá, gente? Para dar um charme aí a mais, para acabar de compor aí o seu ambiente, é muito importante essas plantas. Aqui, ó, já é uma planta enorme, lindíssima, né? E olha a vida que ela dá nesse ambiente. Ah, Miriellen, olá! A Ivanete também chegou aí. Tudo bom? Boa tarde. Realmente, Vanete, as paredes são maravilhosas quando você dá vida para elas, né? A gente precisa sentir aconchego na casa. Então, a parede são grandes vãos que a gente tem, né? Grandes áreas, perdão, não vãos, áreas. Grandes áreas que nós temos e que se a gente dedicar um pouquinho, assim, para elas, né? Ter um olhar ali para elas especial, a gente torna o ambiente muito aconchegante.
Aqui eu trouxe, porque eu não posso deixar de falar, né, gente, na iluminação, que é fundamental. Eu sempre valorizo muito aqui essa questão da iluminação, porque eu sei que a iluminação, ela valoriza tudo que você faz. Então, assim, é muito legal você colocar a iluminação nos seus nichos, nas suas prateleiras. Elas dão um ar também, assim, de sofisticação, né? Fica muito bonito, realmente. E veja que as composições, ó, uns elementos mais altos, outros mais baixos, o verdinho, né? Bem interessante. Muito utilizado nessas fitas de LED. E as pessoas me perguntam, Mara, mas não é brega, né? Usar muito fita de LED? Não, gente, olha só. Eu sempre falo isso, eu vou sempre dizer aqui para vocês. Não existe essa questão de ser brega, é questão de gosto mesmo. A iluminação, ela tem um poder. Agora, é claro que você não precisa iluminar tudo. Você vai iluminar aqueles pontos que você quer levar o olhar da pessoa. Então, vamos supor, você tem uma parede aí cheia de nichos e prateleiras. E aí você tem uma estatueta aí que é uma obra de arte, ou você tem, sei lá, algum elemento de decoração aí que é muito bonito, que você gosta muito, e você quer que as pessoas olhem para esses elementos de decoração com mais carinho, com mais força, vamos dizer assim. E um jeito de você levar o olhar, né, das pessoas que estão na sua casa, ou você mesma, é justamente colocando uma luz ali naquele nicho, na prateleira, direcionado ali para aquele elemento de decoração. Você caminha o olhar da pessoa, encaminha ali para onde você quer. Então, o poder da iluminação é muito grande, tá? Olha que lindo esse ambiente, né? A iluminação é tudo. Esse ambiente aqui, se você deixar a luz central apagada, deixar somente mesmo os rasgos aqui que a gente fala na parede, os nichos iluminados, vai criar um ambiente bem intimista, bem gostoso, né? Bem interessante. É o poder aí. E esses nichos, gente, a gente pode trabalhar nas nossas paredes, tanto se você tiver uma parede de alvenaria, você pode fazer o nicho nela, você arrumando um pedreiro aí bem caprichoso, ele vai quebrar ali na sua parede, vai fazer o nicho. Você pode fazer de gesso, de madeira, de MDF, de madeira maciça, que já é bem mais caro, mas fica lindíssima também, de metal, que está sendo muito utilizado hoje, principalmente nas construções industriais. A Ivanete chegou aí também. Olá, Ivanete. Então, é bem interessante, né? Amo artesanato de cerâmica, é verdade, Ivanete, eu também sou apaixonada, acho que tem cada peça lindíssima, né? Olha aí que lindo você criar aí na sua parede da sala, que você acha que está sem graça, ou no hall de chegada, gente, você criar aqui, ó, nichos na sua parede. Tanto você pode colocar o nicho de sobrepor, né, se você já tiver aí com o seu ambiente todo prontinho, ou se você for fazer uma reforma, você pode já fazer esses nichos na parede e deixar lá. Aqui são spots, tá vendo? Direcionáveis que jogam a luz, não é a LED, né? Mas é um spot com a luz de LED, mas não é a fita. Então, assim, você chama, olha a graça que você dá, como você valoriza. Não é só uma proposta que a gente vê muito nesses halls de chegada, de colocar aparador. Você, às vezes, não quer colocar aparador, você não tem espaço para colocar um aparador, então você faz nichos na sua parede. Olha que ideia, né, bacana para dar vida aí para sua parede. Olha que coisa linda, gente. Fica lindíssimo. E lembrando, para não ficar com cara de loja, de showroom, coloque objetos pessoais, livros, planta de verdade, tá? Não, as naturais, para a gente ver que tem vida ali. Coloca também porta-retrato. Se você tiver elementos muito coloridos aí no seu nicho, eu tenho elementos rosa, vermelho, azul, aí procura colocar porta-retrato mais clean, né? Ele transparente, de vidro, para não brigar aí muito com as cores. Agora, se você tem uma proposta mais suave, então você pode até colocar cor. Então, vai tentando trabalhar aí, vai olhando. Uma coisa que eu gosto muito, uma dica que eu gosto muito de dar, gente, é o seguinte:
Essa parte, quando a gente começa a colocar os elementos de decoração na nossa casa, não tenha pressa. Não tenha pressa. Às vezes a pessoa vai numa loja, quer comprar tudo de uma vez para sair montando ali a sua estante, o seu nicho, a sua prateleira. Uma dica que eu vou te dar, vai aos poucos, sabe? Vai sentindo o ambiente, vendo o que você está criando, né? Vai namorando aí os seus espaços, as suas paredes aí, para ver como é que você vai trabalhar. Deixe espaços livres. É legal você deixar também alguns espaços livres. É até interessante, porque de repente você vai ganhar aí um presente, vai fazer uma viagem e quer colocar lá traz uma lembrança da viagem, ou quer colocar uma foto da viagem. Isso personaliza aí o seu nicho, a sua prateleira. Então, deixe também espaços vazios, tá? Não tem problema ter espaço vazio, não. Então, vamos lá. Aqui, gente, olha, esses nichos também, tá vendo? Que são feitos na parede. Sabe esses nichos que estão usando muito em banheiro, que a gente vai lá e recorta na parede ali, reveste com granito, reveste ali com ou porcelanato que você está usando, pastilha, sabe aqueles nichos para colocar shampoo, aquelas coisas? Está sendo muito usado também, ó, em sala de jantar, em hall de entrada, fica bem interessante, né? E é uma coisa que todo mundo pode fazer, mesmo se já tiver aí, por exemplo, sua parede pronta, você vai quebrar ali um pouquinho da sua parede, mas dá para fazer, arruma um pedreiro bem caprichoso para dar um acabamento bem legal e coloca uma iluminação bacana para poder valorizar. E é legal se você não tem aí muito espaço na sua casa. Como eu falei, às vezes é no hall de entrada, você quer valorizar, mas você não tem espaço. Então, nicho na parede, tá vendo? É bem interessante essa proposta aí. Esses nichos, gente, ele pode dividir ambientes também, né? Eles podem ser vazados ou não. Nesse caso aqui, a gente vê que não tá vazado, mas é uma parede que divide aí, tá? O ambiente. Olha, nichos no próprio rack, tá vendo? No próprio lugar ali, né? No painel de colocar a TV, você pode criar nichos no próprio painel para dar graça aí na sua parede. Debaixo da escada, às vezes fica tão perdido, a gente fica sem saber o que fazer debaixo da escada. Olha que ideia interessante, criar nichos iluminados aí em torno da sua escada aí, né? No fechamento da escada. Aqui ficou até interessante, foi utilizado uma TV, porque às vezes quando você coloca a TV lá debaixo da escada, lá na parede do fundo, quem está sentado aqui, dependendo da distância, fica difícil de ver a TV. Às vezes a própria escada atrapalha. Então, você traz a escada para cá, tá vendo? Fica bem interessante. A escada não, a parede, né? Traz a parede fechando do lado de cada escada. Que aí você fica mais fácil distribuir os móveis em torno da TV. Olha esse tipo de iluminação, né? Aproveita e bota a lareira. Não sei se onde você mora é muito quente, mas se onde você mora é friozinho, você pode também pensar em colocar aí uma lareira. Acabei de fazer na minha varanda gourmet nichos. Isso mesmo, Vanete, ó, nichos valorizam muito. Varanda, dentro de casa, em todos os lugares. Ele é bem-vindo do banheiro à cozinha, aos quartos, sala, é bem interessante essa proposta. Agora, eu queria mostrar para vocês uma proposta mais contemporânea, que a gente tem visto mais nos dias de hoje. Aqui não é um apartamento compacto, é uma casa muito bacana. Porém, você pode adaptar essa proposta até para um apartamento compacto. Por quê? Gente, que hoje todo espaço é muito importante, ainda mais se for um apartamento compacto. Então, você pode criar estantes em volta da sua TV inteira, só que cria uma coisa como se fosse uma parede e uns nichos vazados. Olha que interessante que ficou. Só que nessas partes aqui não tem puxador, porque é um estilo mais minimalista. Mas você toca ali e abre, ali tem vários elementos guardados, fotos, documentos, porque hoje a gente precisa, às vezes, de espaço e a gente não tem. E aí fica feio fazer uma estante onde está a TV ali. Mas você pode fazer uma parede, tá vendo? Aqui bem suave, bem clarinha, e fazer uns nichos, aí você
pode colocar uma cor aí mais forte, como preto, marrom. Por quê? Porque aí vai dar um sentimento de profundidade nesses nichos. E nesses lugares que são vazados, você aproveita para colocar elementos de decoração, livros, esculturas. É uma proposta bem interessante, que tanto é muito bem-vinda para uma casa bem grande, quanto também para os apartamentos compactos hoje. E olha, interessante, nicho na horizontal, na vertical, essa brincadeira geométrica, né? Tem gente que opta também por colocar circunferências, mas o legal é você brincar um pouquinho aí com esses elementos geométricos, o retângulo, um quadrado, um círculo, em pé, deitado, tá vendo? Na horizontal, vertical. Outro jeito, né? Se você tem aí, às vezes, um pé direito muito alto, e aí mas você precisa de espaço para colocar aí, organizar as suas coisas. Olha aqui como os nichos bem feitinhos, né? Bem organizados. Fica bacana numa sala, né? Que às vezes a pessoa fica, ai, Mara, eu fico com medo de entulhar a minha casa. Não, se você souber fazer, vai ficar belíssimo, vai valorizar as suas paredes. Olha aí, aqui que eu trouxe essa imagem justamente para não esquecer de falar com vocês aqui sobre o deixar os vazios. Às vezes o vazio ele se torna bem interessante, além de ser uma proposta, porque de repente você vai ganhar alguma coisa aí, ou você vai fazer uma viagem, como eu falei, e você tem espaço para introduzir aqui nos seus nichos. E aqui, ó, novamente, essa proposta que a gente tem hoje mais contemporânea, de brincar com quadrado, retângulo, na vertical, na horizontal, tá, gente? Isso aqui parece que não, mas é o que dá um movimento no olhar, que torna o ambiente mais contemporâneo, fica uma coisa mais descontraída. É belíssimo, né? Mais uma ideia aí para você que está precisando de espaço aí, de fazer estante, tá, gente? No quarto, às vezes a gente brinca porque no quarto é complicado, né, de você trabalhar aí com nichos e prateleiras, mas olha só que coisa linda. Ficou belíssimo, né? Aqui um painel atrás da cama, fazendo as vezes da cabeceira da cama e um nicho de fora a fora. Esse nicho ele é ótimo, porque você tanto pode usar ele como um elemento de decoração, quanto também você pode utilizar ele para apoiar um livro, um celular, alguma coisa que você precisa, então ele também é funcional, não só estético. Olha que lindo, né? Quando você joga aí a iluminação. Outra proposta aí, né? Esse nicho aqui mais estreitinho, que funciona mais como uma pontezinha. Você pode abusar de nichos e prateleiras na cabeceira de cama, gente. É funcional, é prático e é belíssimo. Olha que lindo que ficou esse nicho aqui. Né? Ainda foi colocado uma madeirinha na cor de madeira mesmo, para contrastar aí, né? Ficou bem bonito. Aqui são nichos que formam uma estante, né? Então a gente pensa assim, são essa brincadeira dos nichos geométricos aqui, o quadrado, o retângulo, mas em composições aí muito bem elaboradas, e mais na vertical, que a gente vê, às vezes, muito nicho na horizontal, mas a gente pode fazer em formatos de estante também, que ficam belíssimos. Aí, olha a distribuição aí, gente, ó. Você vai falar assim, ai, Mara, eu entendi o que você falou aí, mas eu gosto de coisas mais coloridas. Ó, gente, você precisa ter uma relação. O azul marinho, por exemplo, ele combina com o vinho, com o vermelho, tá vendo? Ele trabalha aí com essas cores mais vivas, e aí você tem aqui um azulzinho mais clarinho. Observa que no livro você tem alguns tons aqui, mas você tem também o azul, tem o azul no quadro, o azul na almofada. Olha a composição num todo, ela tá harmônica. É isso que você precisa sentir. Por isso que eu falei para você ir decorando devagarinho, porque aí você vai sentindo a construção aí dos seus elementos de decoração. Isso é bem bacana, porque aí você vai sentindo mesmo, vai desenvolvendo o olhar crítico, vai sentindo o seu ambiente, a sua decoração. Às vezes você troca um objeto de lugar, coloca esse para cá, não ficou bom, vai movimentando. Não tenha pressa. É a dica que eu dou para vocês hoje aqui, que eu quero que vocês guardem. Não compre tudo de uma vez, tá? Mesmo que você chegue numa loja aí de decoração e fique apaixonada, não saia comprando tudo.
Vá aos pouquinhos montando a sua casa, para ela ter bastante da sua personalidade nela impressa. Aqui eu trouxe essa ideia porque eu acho que ela é muito bacana, que são os nichos vazados. Por que que é interessante? Porque o nicho vazado, ele funciona como se fosse um biombo, ele divide os ambientes, mas você continua tendo visão, a iluminação, a ventilação não é prejudicada, porque tanto a ventilação quanto a iluminação ela vai passar aqui entre os nichos, e são também muito práticas, né? Você que precisa aí de armazenar aí, livros, objetos de decoração, ficam belíssimas. Então, você pode utilizar aí os nichos, né? Como uma divisória. Olha que proposta bem bacana. Mais uma aqui, ó. Né? E aí o MDF é, na cor de madeira natural. Olha que coisa linda, gente. E, ó, veja isso que é interessante. Cada um de um tamanho, de uma altura. Por quê? Olha o movimento que isso cria. Eu sei que, às vezes, tem gente que gosta de tudo muito simétrico. O simétrico, ele é muito bem-vindo, principalmente no clássico aí. Mas se você fizer um movimento no olhar aí, brincando com as alturas dos seus elementos de decoração, com os próprios nichos aí, prateleira, dando um movimento, você cria um ambiente mais interessante, tá bom? Ah, a Melly chegou aí, ó. Oi, Melly, boa tarde, seja bem-vinda. Olha que delícia, né? Acabou de chegar na escada, você tem ali uma divisória mesmo de nicho, né? Bem bacana, bem interessante, fazendo uma combinação aí com o ambiente, compondo todo esse ambiente aí, fica belíssimo, né? Olha aqui, gente. Aqui foi descido uma divisória mesmo, com as lâminas de madeira, né? E aí contrapondo com o nicho, tá vendo? Olha que ideia interessante. E aqui, gente, sabe por que foi feito isso? Porque não ia caber mais essa poltroninha aqui, tá vendo? E aí ele aconchegou a poltroninha aí, deu graça aí no ambiente. Ele serviu para acabar de compor essa parede aqui. E de uma maneira bem diferente, bem bonita, bem sofisticada. Então, você criou, e às vezes você precisa de um espaçozinho a mais na sua parede, porque não coube o que você queria colocar ali naquele ambiente. Se você tiver um vão aqui, ó, bem grande, que tal fazer uma composição dessa? É muito bonito, né? Bem interessante. Lemes, designer Lemes chegou aí também. Essa outra estante, gente, olha que linda, né? É um nicho novamente funcionando aí como um divisor de ambiente, com uma iluminação bacana. Aqui, sim, foram utilizadas as LEDs, né? As fitas de LED, que são muito práticas. Você só precisa de um pontinho aí de energia para você fazer a distribuição aí em todos os seus nichos. E aí você pode brincar, tá vendo? Ó, com a madeira natural, com cor, né? Você pode fazer colorido se você for um ambiente mais descontraído, como um quartinho de criança, um lugar assim, uma área gourmet, que você queira colocar um pouco de cor. Agora, se você quiser uma coisa mais sofisticada, mais elegante, mais clássica, aí você trabalha nos tons mais nudes, madeira, uma coisa mais sofisticada, mas ficam lindíssimos, né? Aqui, ó, aqui é um quarto, então a pessoa queria deixar no quarto um lugar, um escritório, mas queria um pouquinho de privacidade. E aí, para não colocar uma parede fechada por conta tanto da ventilação e da iluminação para não ser prejudicado, olha essa divisória de nichos, como ficou interessante. Aqui você vê tudo que eu falei até agora. Você vê aí esse jogo de cheios e vazios, aonde o cheio aqui, onde tem portinha, ficam guardadas coisas que são da parte do escritório aqui, que não dá para ficar muito bonitinha aparentemente, então são fechados, ao mesmo tempo limpo, né? Um ambiente mais clean, mais minimalista, então não tem puxadores, é só de toque. E você vê os elementos vazados para passar a luz, a iluminação, e ao mesmo tempo para compor aqui essa decoração. E olha aí, ó, elemento geométrico, retângulos na horizontal, retângulos menores, quadrados na vertical, você vai ver esse movimento aí com
os círculos, quadrados, retângulos, brincar um pouquinho aí com as figuras geométricas. Aqui com círculos, tá vendo? Essa mesma proposta de criar divisão de escritório e quarto aí dentro dos quartos. A gente sabe que hoje houve aí um crescimento muito grande na necessidade de se ter um cantinho para estudar, para fazer uma reunião em home office, para fazer um curso de decoração, para tudo. Então, aí a gente precisou levar, às vezes, para dentro dos quartos, para se ter uma maior privacidade, os escritórios, os home offices, né? Então, a gente tem utilizado demais esse tipo de estrutura, que é utilizar justamente esses nichos vazados para fazer essa setorização no quarto, do lugar do home office e a cama. Aqui também, ó, outra feita com gesso, tá, gente? Aqui já é uma divisória feita com gesso, aqui já é madeira. Aqui, ó, a composição dos jogos de 3, 3, tá vendo? Ó, dando um movimento aí na estante. Outra de gesso, também muito utilizada, principalmente aí em hall de chegada, tá, gente? Essa questão aí dos nichos de gesso são bem, faz um pouquinho de sujeira, não vou mentir para vocês, mas se você for mexer aí com rebaixo de gesso, alguma coisa assim, você já pode pensar em fazer aí uma divisória desse jeito aqui, com nichos aí geométricos. A Mary Max está falando aqui que acha lindas de metalon. Eu também adoro essa jogada aí do metalon, tá? Principalmente quando é uma proposta mais industrial aí, o cimento queimado, a madeira e o metal preto, fica lindíssimo, né? Olha só, aqui é um nicho que a gente pode estar fazendo com um desenho que você escolher aí, né, bem personalizado com o gesso, tá vendo? Na própria parede. Porque às vezes você não tem muito espaço, como eu falei, então na sua parede você pode criar aí um nicho. Se você não quiser fazer o nicho profundo, quebrando aí, rasgando a parede, você pode fazer ele sobressaindo, tá vendo? Fica bem interessante, não esquecendo da iluminação. Olha esse de madeira, gente, coisa mais linda, né? Madeira também é uma coisa belíssima. E aqui, novamente, gente, observa como essa divisória, ela compõe e abraça aqui esse sofá, tá vendo? Ó, ela delimita ali o espaço onde termina a escada, aonde você tem uma salinha de estar para cá e a cozinha para o outro lado. Então, é muito utilizado, essas divisórias de nicho aí estão sendo muito utilizadas e vazadas, principalmente pela questão aí de iluminação e ventilação, tá vendo? Ó, e trabalhadas em alturas diferentes, tamanhos diferentes, elas são desencontradas, tá vendo? Aqui, ó, o metalon aí, Melry, você falou aí, ó, muito utilizada hoje, né, em escritórios, home offices, em integração de sala de estar e jantar, a gente vê muito metalon presente aí, principalmente com a madeira, né? Que é essa jogada aí, olha aí, ó, metalon e madeira, tá vendo? Você pode fazer aí não é uma parede verde, né, mas é uma divisória verde, cheio de plantas, tá vendo? Lindíssima, trazendo vida aí, trazendo a natureza para dentro de casa, através desses nichos feitos com metalon aí e a madeira aí com verde dentro, que é muito bonito, né? Ana Rita, bem interessante, né, Ana Rita? Oi, Antonilda, seja bem-vinda. Olha aí, gente, é belíssimo, realmente, essa pegada aí do metalon com madeira, ela fica muito bonita no estilo industrial, mas ela cabe muito bem também em ambientes mais modernos, mais contemporâneos, são muito bem-vindos, tá? Fica lindíssimo, você pode compor aqui com uma prateleira suspensa na sua cozinha, é bem bacana, ainda mais se os ambientes forem integrados, que aqui você está numa sala de estar, mas é um ambiente aberto com a sala, com a cozinha, então você pode colocar uma prateleira suspensa na divisão ali, né, da cozinha com as suas salas, é bem interessante essa proposta. E essa de ir com nichos de cima e embaixo com metalon, elas estão sendo muito usadas mesmo, estão fazendo parte aí dessa composição aí de elementos contemporâneos, é bem bacana, né? Olá, Ana Patrícia, boa tarde.
Olha que linda essa outra proposta de divisória de metalon, em formas de losango, tá vendo, gente? Que interessante. Também tem as prateleirinhas usadas, né? Mas elas criam nichos, tá vendo? E funcionam justamente. Aqui é um hall de entrada. A pessoa entra e ela é recebida já com um elemento de decoração, porque se torna uma escultura aí, essa divisória aí, que na verdade é só mesmo para ornamentar, né? Tornar a chegada mais interessante, mais diferenciada, agradável aí, né? Bem legal. Olha aí, compondo a parede toda, para quem gosta. Fica lindíssimo, tá vendo, gente? Você pode fazer uma brincadeira. O legal é que você pode personalizar. Você pode fazer cheios e vazios, como aqui, guardar elementos que você precisa, que não ficam tão bonitos expostos. Então, você pode brincar aí com metalon em madeira. Você vai brilhar aí com certeza, ó. Como divisória, tá vendo? É perfeito, gente. E aqui é legal que é onde você está vendo que está fechado, são nichos abertos para o outro lado. Aqui é aberto para o lado de cá e fechado para o lado de lá. Você pode colocar uma iluminação também, que fica bem bacana. Agora aqui já é essa proposta mais clássica, mais tradicional, de se fazer os nichos do mesmo tamanho, de baixo em cima, pegando a parede toda, e aí fica muito legal, principalmente se for um escritório, ou mesmo numa sala de estar, que você, um lugar bacana para você guardar livros, né, para quem gosta de ler aí, ler é maravilhoso, né, e para quem gosta, quer criar um cantinho de leitura, uma poltroninha bacana como essa aqui, você pode estar fazendo essa estante mais tradicional, que é uma estante de nichos, são vários nichos com livros aí, fica muito bacana também, tá? Aqui uma jogada mais para uma varanda, ou aqui é uma varanda, mas pode ser para mesmo numa sala de estar, onde você quiser. Uma jogada de nichos e prateleiras, essa mistura aí que dá esse movimento na parede, tá vendo? Não tem mais parede sem graça. Só se você quiser. Aqui, ó, e na escada de novo, que eu acho que é um lugar muito bacana para a gente criar aí esse acabamento, né? Eu falo que esses nichos aí de divisórias aqui na escada, eles dão um acabamento nessa sua escada aí. Agora eu só trouxe para mostrar para vocês que a gente tem visto muito, né? Esses nichos colmeias, que são esses aqui, que também estão muito presentes aí. A gente vê aí no escandinavo, no estilo escandinavo, no moderno, a gente vê muito esses nichos aí de colmeia, que são bem interessantes. Ficou lindo aqui, né? O livro. Olha aí, o livro sempre presente, gente. O livro em prateleiras e nicho, ele ajuda muito a humanizar ali, a personalizar o lugar, tá vendo? E as plantinhas, muito bacana, né? Simples, mas olha a vida que deu para a parede. Olha, esses nichos que a gente tem hoje, que a gente compra pronto, essas prateleiras e nichos aí desencontrando, muito fáceis de achar, um custo muito acessível, né? Tá vendo essa aqui como se fosse um S aí reestilizado, a gente tem visto muito, é fácil de encontrar, né? A gente encontra aí na internet para comprar, nas lojas físicas, e realmente, gente, olha só, tirou, a parede estava sem graça, tirou esse sem graça, deu toda uma vida aí para a parede, tá vendo? Você pode trabalhar também fazendo essas composições, ó, de desenhos, seja retângulo, seja o círculo, como foi trabalhado esse, a gente acha muita proposta nesse sentido aqui, que fica uma proposta bem elegante aí, né? Compõe muito bem ao lado de uma sala de jantar. Aqui eu trouxe uma colmeia mais descontraída, que eu falei um pouco de colocar cor aí também na sua parede, então você pode brincar, ó, um papel de parede, num pedaço da parede, no outro o cimento queimado, e aí uns nichos coloridos, tá vendo? Você pode criar um ambiente mais descontraído, para quem gosta aí de descontrair, de receber pessoas em casa, e gosta que é um ambiente menos formal, né? Uma coisa mais alegre, mais jovial. Muito bem-vindo esses nichos de colmeia que tem aí de todas as cores, tá bom? Aí você compõe aí, ó, com uma poltroninha também amarela, já que nichos amarelo. Isso é muito legal, tá, gente? Você pensar
que o nicho e a prateleira, ele também deve compor aí com as cores dos outros elementos que você tem, dos outros móveis e elementos de decoração que tem aí no seu ambiente, tá? Não esquece de olhar isso, não. Olha aí que legal. Aqui já é uma tradicional, mas já é mais reestilizada, tá vendo? Você pega parte como painel, parte como nicho, parte como prateleira. Então, já tem uma certa sofisticação, alguns deles são vazados, tá vendo? Ó, e outros são cheios, tem o fundo. Mas cria um movimento, justamente por ter esses espaços cheios e vazios. Algum lugar aqui do painel você vai encontrar nesses nichos o fundo, em outros não. Então, é esse movimento aí que eu falo para vocês criarem aí na sua parede. Principalmente, gente, se for um corredor, que hoje eu falo que a gente evita ao máximo fazer corredor em casa, né, que acaba ficando uma área útil aí perdida, mas a gente normalmente abre esse corredor e transforma numa salinha íntima, ou mesmo num corredor que tem ali uma função ali um pouco mais larga, que tem um aparador, que possa ter umas prateleiras assim, armários. A gente costuma dar função hoje nos projetos mais novos, dar função no corredor. Mas para quem não tem muito espaço, essa brincadeira aqui dá um movimento, você vai andando no corredor e fica um corredor mais atrativo, mais bonito, né? Tanto você pode fazer aquelas galerias com quadros, como se fosse galeria de arte, mas você pode usar os nichos e as prateleiras para criar aí um corredor bem interessante. Que às vezes o corredor fica tão sem graça na casa da gente, né? Estante, ó, com nichos, parte fechada, parte aberta, porque você às vezes precisa, um buffet aí não vai ser o suficiente, baixinho, você precisa de uma estante, então faz uma composição de cheios e vazios para não ficar aquela coisa fechada, parecendo um armário aí, como se fosse um guarda-roupa na sua sala de jantar. Para dar leveza, deixa os nichos aí mais abertos, as prateleiras na parte de cima, tá bom? Olha que lindo aqui. Aqui foi justamente esse caso. Precisava de um lugar para guardar as coisas, que é aqui embaixo. E aí deixou alguns elementos de decoração aí, com a LED, os nichos. Olha que interessante, gente, tá vendo? Aí, ó, para quem gosta aí, ó, o metalão de novo com a madeira, com toda a força aí que a gente tem visto nas decorações de hoje aí, né? Tá sendo bem utilizada. Ó, planta, tá vendo? Uma samambaia, porque a samambaia ela tende a cair assim, né? Fica igual os cabelos, assim. Posso falar muito que eu não tenho muito cabelo, mas assim, fica lindíssimas, né? Nessas estantes, prateleiras e nichos mais altas, mais suspensas, ele caindo, o verde. Olha a vida que dá, a iluminação aí, né? Natural entrando, a samambaia linda e maravilhosa aí, né? Lindo, né, Ivanete? A Ana Patrícia também chegou aí, boa tarde. Essa proposta eu não podia deixar de trazer para vocês. Eu mesma tenho feito muito nos meus projetos. Por quê? Você vem com um lado aí de uma parede e o outro. E aí, esse encontro das paredes aí, às vezes fica um pouco perdido, né? Você fica com uma lateral de uma estante ou a lateral de outra estante do outro lado. Por que não unir, e como nesse caso aqui, ó, foram unidos essas estantes com nichos cheios e vazios e aproveitar essa quina aí, ó, para fazer os armários se encontrarem. Essa proposta ela é muito funcional, tá, gente? Então, se você tem isso aí, para não ficar lateral do seu armário, que tal criar uma composição dessa aqui de nichos, de cheios e vazios, dos movimentos que eu tanto gosto de falar, né? E que realmente tornam a nossa casa muito mais interessante, quando você tem essa proposta aí, trazendo esse movimento para o nosso ambiente. Belíssimo, né? Utilizar também essas composições, você comprar os nichos e você mesmo compor, tá vendo? Uma maneira mais contemporânea aí, mais solta, você colocar eles unindo aí de fazendo diversas composições
né? É uma coisa que fica muito personalizado, porque ninguém vai fazer igualzinho ao outro. Então é legal que fica uma coisa meio única, né? E você, às vezes, não quer comprar aí uma estante, mas monta uns nichos, vai unindo aí, vai fazendo uma brincadeira dessa aqui, vai ficar um ambiente bem contemporâneo, bem bacana. Aqui uma parede inteira aproveitada, principalmente para quem precisa de espaço nesses apartamentos hoje mais compactos aí. Olha que interessante, não fica pesado. Primeiro por conta da cor, branca, e branca é igual o teto, igual as paredes. Então, por ser toda branca essa estante, pegando a parede toda, ela meio que se mistura aí a parede ao teto, então ela não sobressai. A cor aí é fundamental, tá, gente? Utilizar aí a cor do teto, das paredes, branquinho. E criar nichos, partes fechadas, parte aberta. Eu vou estar sempre falando isso com vocês aqui, de brincar aí com esse movimento de cheios e vazios. E aproveita nessa parte aberta e coloca uma cor, tá vendo? Ó, pode ser uma cor mais alegre, se você quer criar uma descontração no ambiente, ou uma cor mais neutra, como o cinza aqui, a própria cor da madeira, que também dá um aconchego, mas fazer essas brincadeiras aí. Olha que lindíssima essa aqui, né? De decoração, iluminação. Vocês vão ver, gente, que eu adoro trazer imagem, que eu acho que eu falo que a imagem ela fala muito por nós. E eu separo com muito carinho as imagens para mostrar para vocês, porque eu sei que em algum momento aqui, alguma imagem vai servir para a casa de vocês. Então, eu gosto de trazer imagens bem diversificadas para tentar atender a maior parte aí de vocês, tá bom? Aqui, ó, você vai ver nicho, às vezes um só, tá vendo? Esse aqui até era de parede, a gente colocou em pé, fica bem interessante. Nichos de vinhos aí, né? Um cantinho do café, um cantinho da bebida, criar nichos nele aí. Mais um nicho aqui na TV. E para fechar, esse nicho aqui, que são feitos daquele jeito que eu falei. Do lado de cá, ele é aberto, aqui para dentro ele tem uma reentrância. Então, você faz cheios e vazios dos dois lados e faz uma divisão bacana. Aqui é vazado, né, essas lâminas de madeira vazada, justamente para passar bem aí a ventilação e a iluminação e não escurecer a cozinha do outro lado. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí, né? E agora vou cobrar de vocês para não deixar aí as paredes de vocês mais sem vida, sem graça, que vocês consigam fazer belíssimas composições. Manda para a gente, fotografa, manda aí, fala se valeu a pena, né? Se você conseguiu ser ajudado aí. A minha intenção aqui é realmente ver vocês executando aí. Fala para mim o que vocês querem que eu traga, tá? Pode falar, Mari, eu tenho dúvida disso, daquilo, que é bom que eu vou trazendo aqui para vocês. Eu gosto muito de estar aqui, de trazer conteúdo que realmente tenha valor para vocês. Não esquece de compartilhar, de dar seu joinha, para que chegue a mais pessoas aí, que a gente tenha casas lindíssimas, paredes bem valorizadas. Um grande beijo e até a próxima live na terça-feira às 19 horas.